assim como as raízes, elas sustentam, dão sustentação ao tronco da árvore, são as raízes em Deus, alimentadas por Cristo, que nos manterão firmes nos caminhos do Senhor, independentemente das circunstâncias. Nós precisamos fincar nossas raízes em Deus. Precisamos buscar essa fonte, porque são as raízes firmadas em Deus e irrigadas por Cristo, que nos darão sustentação quando as tormentas da vida vieram. Um vento muito fraco fez tombar aquelas duas árvores em Boa Viagem, porque suas raízes foram cortadas. E essa árvore aqui, nesse bosque na África do Sul, não há vento que consiga arrancá-la, porque suas raízes foram aprofundadas. E é o exemplo dessa árvore, lá na África do Sul, que nós devemos nos espelhar. Paulo, voltando para o texto, ele vai falar acerca da imensidão. Podereis perfeitamente compreender com todos os santos o que? Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. É disso que ele está falando. Paulo, pensando na imensidão desse amor, ele ora por todos os cristãos. Veja que ele diz que os irmãos lá em Éfeso poderiam compreender, mas não somente ele. Paulo diz com todos os, isso inclui você. Para que eu e você possamos compreender a dimensão do amor de Deus, em sua largura, altura, comprimento e profundidade. Então, esses 4 elementos vividos em nossas vidas são as fontes de nossas raízes. E quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais nos aprofundamos no comprimento, na largura, na altura e na profundidade desse amor, e mais firme estamos, como aquela figueira lá na África do Sul. Então, veja, quando Paulo fala da largura do amor de Deus, ele está dizendo que o amor de Deus alcançará todas as pessoas, mas tão grande, que ele deu o que ele tinha de melhor para nos alcançar, para que seu amor nos alcançasse. E o que Deus tinha de melhor era o seu único filho, Jesus Cristo, que ele deu por nós. E Jesus veio e fez a obra, nos ensinou o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, e o próprio Cristo disse, e aí faz relação com o comprimento do amor de Deus, ele disse que todo aquele que recebê-lo, recebe o poder de se tornar filho de Deus. Ou seja, aqueles que creem no nome de Jesus são alcançados pelo comprimento do seu amor. E aí é uma outra raiz que nos firma no Senhor para que não caiamos. Uma terceira raiz que Paulo fala é acerca da profundidade, e essa é muito interessante. Veja, eu não sei se tem algum pedreiro aqui ou engenheiro, tem? Mas todo mundo já viu isso. Quando a gente vai construir uma casa, o pedreiro chega lá, põe a massa, mede, põe a massa e começa a levantar a base, não é isso? Não é? Ou não? É não. Primeiro ele cava. Primeiro ele retira os elementos que não darão sustentação à casa, à edificação. Primeiro ele retira aquilo que não tem o poder de manter a base firme. Ele precisa cavar. E aí ele cava uma determinada profundidade, e aí está pronto. Mas depois, daqui a acolá, aqui a acolá, aqui a acolá, ele cava mais, para ali fincar as colunas.
E aí ele faz a sapata da coluna, depois levanta a coluna. E só depois que a base estiver firmada, depois de ter descido, é que a casa começa a ser construída, a ser edificada. Pois bem, Cristo, ele foi o único que desceu até a experiência da morte. É o mais profundo que uma pessoa pode ir, mas ele não ficou lá. Ele foi, depois ele voltou e construiu sobre a sua ressurreição a casa da salvação para todo aquele que nele crê. Então, o cumprimento do Deus te amou antes de você nascer. E sabe qual é a prova disso? Você nasceu. Porque se ele não permitisse, eu e você não teríamos vindo a este mundo. Então, a altura do amor de Deus significa que seja aqui, seja no céu, o Senhor, no capítulo 7 e no verso 25, nós lemos o seguinte: portanto, pode também perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O escritor dos Hebreus está dizendo que Cristo tem o poder de salvar todo aquele que a ele se chega, como o próprio Cristo falou em João 1,12. E além de salvar, Cristo intercede por eles constantemente a Deus. Essa é a altura do amor de Deus. Então, Paulo, ele fala de todas as dimensões do amor de Deus: largura, comprimento, profundidade e altura. Queridos, sabe o que isso significa? O que essas 4 dimensões significam? A largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Isto significa que ninguém será excluído do amor de Deus. Ninguém. No tempo ou no espaço, ninguém será excluído do amor de Deus. Não existe lugar que o amor de Deus não possa alcançar. Querido, querida, uma vez que nós aceitamos o amor de Deus e começamos a fincar raízes em Deus, através de Cristo, nós somos preenchidos. A nossa vida é preenchida. A própria filosofia e a psicologia dizem que há no homem de fato um espaço, um vazio. E é justamente o espaço que Deus deixou que só pode ser preenchido por Ele. É o amor de Deus, inimaginável, insondável, inexplicável. Encontramos este amor derramado. Foi o amor de Deus que me fez compreender o que eu não entendia. Todos nós, eu vou especular, talvez até, o apóstolo Paulo, quando ele fala dessas 4 dimensões do amor de Deus, altura, largura, comprimento e profundidade, talvez ele estivesse nos convidando para contemplar tudo que Deus criou. O universo que nós conhecemos, porque há um que nós não conhecemos. Ou seja, o céu infinito acima de nós, a altura do amor de Deus, o horizonte ilimitado ao nosso redor, que não podemos compreender, é o comprimento do amor de Deus. A profundidade que a terra tem, e nós não podemos atravessar para o outro lado, dado a grande profundidade que ela tem. Então, irmãos, é um amor inexplicável. É um amor que nós não compreendemos. É o amor que alcança todos em qualquer momento da história. Paulo se refere ao amor de Deus por nós, o amor que é maior do que tudo. Abra a sua Bíblia agora aí e vamos olhar rapidamente alguns versículos. Veja o verso 16. O que é que ele vai dizer? Paulo vai dizer que ora para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus nos conceda que sejamos corroborados com poder pelo Espírito no homem interior,
Paulo está dizendo que vai orar a Deus para que o Espírito Santo que age em nós nos revista de poder, para que possamos nos manter firmes em meio às turbulências dessa vida. O que Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, é que se você está com suas raízes fincadas no Senhor, e se Cristo está irrigando tua vida dia a dia, você não está só. Você não enfrenta as lutas, as dificuldades, os desafios da vida sozinho. Muito embora, irmãos e irmãs, muito embora nós sejamos individualmente fortalecidos no Espírito Santo, nós devemos compartilhar nossas dores, nossos sentimentos, nossas frustrações uns com os outros, para que possamos orar uns pelos outros e juntos possamos fortalecer e fincar cada dia mais as nossas raízes no Senhor e nos firmar a cada dia mais. A oração de Paulo, o clamor de Paulo em relação aos Efésios, e isso vale para mim e para você, era no sentido de que o Senhor iluminasse a mente dos irmãos e os fortalecesse, enchendo-os do poder do Espírito. O alicerce, as raízes dessa esperança que Paulo nutria, ela estava fincada na ação do Espírito Santo que há em nós. Deus, irmãos, Deus, Ele há de ser glorificado em cada um de nós, através da atuação de Cristo em nossas vidas e da nossa firmeza em meio às tempestades e às tribulações. É isso que Paulo está nos ensinando. Paulo, ele inicia esta oração no verso 14, dizendo: por causa disso me ponho de joelhos. Havia um motivo que levava Paulo a estar de joelhos. Agora, eu gosto muito de sempre destacar isso. O homem que fala desse amor de Deus é um homem que sofreu. Sofreu e sofreu muito por amor de Cristo. Paulo, quando escreve essa carta para motivar os irmãos em Éfeso, ele está algemado a um soldado romano. E um detalhe, Paulo, com essa prisão de 2 anos, que ele passou 2 anos nessa prisão, ele evangelizou todos os soldados da guarda pretoriana. Todos. Porque cada dia ia um ficar com ele. E quando algemava, o caba não podia fugir. Só tinha uma mão para fechar o ouvido. Então Paulo diz que ele falou de Cristo a toda a guarda romana. O homem que diz que Deus nos ama. Então, queridos, se nós queremos fincar nossas raízes em Cristo, no Senhor, e ser irrigados por Cristo, a primeira atitude que precisamos tomar é a da humildade.